Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais um podcast aqui no canal do Café Católico, meditando sobre o livro de Amós nesse mês de outubro. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Que esta santa palavra, esta santa meditação, possa tocar os nossos corações no tempo de Deus, para nossa conversão e salvação. Meditamos no primeiro encontro sobre o que é profeta, as divisões dos profetas, e no segundo encontro um pouco sobre a estrutura do livro do profeta Amós. Nesse terceiro encontro, vamos ver um texto do livro do profeta Amós, que é justamente o conflito com Amazias e quando Amós é expulso da cidade de Betel. Então, o texto está em Amós, capítulo 7, versículo 10 a 17. Inicia assim: Então, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, no seio da casa de Israel. A terra não pode mais suportar todas as suas palavras. Então vejam, Amazias ele é um profeta que colocamos nos encontros passados, que é aquele tipo do profeta profissional. É o profeta que é indicado pelo rei para trabalhar dentro do palácio, junto do santuário de Betel, junto do rei. Então é um profeta real, um profeta chamado de profissão. E Amazias, ele escuta falar das profecias de Amós, provavelmente deve ter escutado Amós pregar, falar, e não escutou, ao escutar essa palavra, ele não escutou a voz de Deus. Ele só calculou que isso seria ruim para o rei Jeroboão. O rei da época era Jeroboão II. E Amazias vai de encontro a Amós e vai se queixar ao rei Jeroboão, dizendo que Amós está conspirando contra ele. Amazias diz assim: Amós conspira contra ti, ó rei, mandou dizer a Jeroboão, no seio da casa de Israel. E a terra, ela não pode mais suportar todas as palavras dele. Então vamos ver alguns 4 textos aqui do livro da pregação de Amós a respeito disso. E Amazias, ele continua dizendo: porque assim disse Amós. Vejam o que Amazias vai dizer para Jeroboão: Rei, Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado para longe de sua terra. É isso que Amós está pregando, rei Jeroboão. Então vamos ver alguns textos dessa palavra. E isso é verdade. Amós está pregando a palavra de Deus, a advertência de Deus para o povo, para o rei e também para os profetas, o próprio Amazias. No capítulo 7, mesmo aqui, desse texto, no versículo 9, veja o que diz sobre aquela terceira visão que Amós tem sobre o fio do prumo, em que fala justamente disso. Ele diz assim: O Senhor disse, Amós 7, 8, o Senhor disse: Eis que vou pôr um fio de prumo no meio do meu povo Israel. Não tornarei a perdoá-lo. Veja a pregação do profeta Amós. E continua: Os lugares altos de Isaac serão devastados. Os santuários de Israel serão arrasados. E eu me levantarei contra a espada, contra a casa de Jeroboão. Então, veja, a pregação de Amós é dura contra o rei e contra Israel.
Lembra-se que Amós saiu do sul, do reino de Judá, e foi para o norte, o rei de Israel, que era Jeroboão, o rei. Então é uma pregação dura sobre Israel, o reino do norte, e sobre o rei Jeroboão. Eu me levantarei com a espada. Quem é que vem com a espada? Por ordem de Deus. O povo, os assírios. Os assírios. No capítulo 5, no versículo 27, Amós diz assim, no versículo 26, carregareis Sacute, vosso rei, e a estrela de vosso Deus Caivã, imagens que fabricastes para vós. Então veja Amós criticando a idolatria do povo. E aí o texto que Amazias se referiu a Jeroboão é esse versículo 27 agora. Eu vos deportarei para além de Damasco, veja, na região da Síria, disse o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Então, mais uma palavra de Amós a respeito da deportação. Porque Amazias falou isso, para Jeroboão, rei. Ele diz que Israel será deportado para longe da sua terra. Já não mais suportamos todas as suas palavras. Dê um basta nisso, rei. E veja no capítulo 6, no versículo 7, Amós também fala sobre o exílio. E por isso agora eles serão exilados à frente dos deportados, e terminará a orgia daqueles que estão estendidos. Então, é uma denúncia sobre a impureza do povo de Israel. E no capítulo 9, no versículo 4, Amós pregando vai dizer: e se forem levados ao exílio diante de seus inimigos, isso Deus, falando pela boca do profeta, e se forem levados ao exílio diante de seus inimigos, lá ordenarei a espada que os mate, porei sobre eles os meus olhos, para a desgraça e não para o bem. Veja a palavra dura de Deus sobre o povo de Israel e sobre o rei. É por isso que nesse texto Amazias se queixa a Jeroboão pedindo que o rei pare o profeta. E aí Amazias continua o texto, versículo 12 aqui. Amazias disse então a Amós. Então, depois de mandar falar para o rei Jeroboão, Amazias agora se dirige para Amós e vai dizer, e vai expulsar Amós. Vejam, vidente, vai, foge para a terra de Judá, come lá o teu pão e profetiza lá. Vejam que Amazias, quando diz a Amós vidente, é um termo que comporta um desprezo. É como que diz, visionário, leva a tua palavra, a tua pregação para lá. Vá pregar para lá. Você é do sul, o que está fazendo aqui? Então Amazias diz, foge para a terra de Judá. Então vá para o reino do sul. Você não é de lá? Vá lá comer o seu pão e profetizar lá. Mas em Betel, continua no versículo 13, mas em Betel não podes mais profetizar, porque é um santuário do rei, um templo do reino. Então veja, é um santuário do rei, Amós. O que é que você está fazendo aqui pregando contra o rei? O santuário de Betel é do rei Jeroboão. Veja que o profeta Amazias já se esqueceu que Deus é o Deus de Israel, não que Jeroboão é Deus. O santuário não é de Jeroboão, o santuário não é do reino, o santuário é de Deus. Amazias esqueceu isso e vai dizer para Amós para que ele afaste-se do reino de Israel e vá para o reino do sul. Então veja, expulsou Amós. Mas aí Amós, versículo 14, Amós respondeu e disse a Amazias, não sou um profeta. Então veja, Amós vai dizer, Amazias,
Eu não sou um profeta, nem filho de profeta. Eu sou um vaqueiro e um cultivador de sicômoros. Mas o Senhor tirou-me de junto do rebanho. Então veja, Amazias, eu não sou profeta. Não sou profeta de profissão, não sou filho de profeta. Veja, eu não sou profeta de profissão. Eu não sou de confrarias de profeta. Eu sou um profeta que foi tirado de Deus. Veja, eu fui chamado por Deus, mas o Senhor tirou-me de junto do rebanho e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Então veja, eu sou um profeta chamado por Deus. Eu sou um profeta vocacional. E diz, eu não sou um profeta de profissão, não me coloquei nisso, não fui indicado pelo rei. Deus me chamou, que eu estou pregando contra a impureza do povo, contra a dureza dos grandes contra os pobres, contra a sua falta de visão, de não enxergar que a minha palavra é uma palavra de Deus. Vocês não enxergam isso, é por isso a palavra dura e que virá o castigo. Depois continua Amós. Vai e agora ouve a palavra do Senhor, Amazias. Tu dizes assim, não profetizarás contra Israel. Não é isso? Você está me proibindo profetizar. E não vaticinarás contra a casa de Isaac. Não é isso que você está me dizendo? Por isso assim disse o Senhor. E aí vem o castigo pela cegueira de Amazias de colocar Jeroboão, o rei, acima de Deus, de não ter reconhecido a palavra de Deus. Amós diz a Amazias, assim disse o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, a tua terra será dividida com a trena, e tu, Amazias, morrerás em uma terra impura. Israel será deportado para longe de sua terra. Não vai ter jeito. Pela vossa cegueira, pela sua cegueira, você vai perder tudo. Vai morrer numa terra estrangeira, veja, vai morrer em uma terra impura. Mesmo assim, ainda assim, a profecia de Deus se cumprirá porque o povo não está se convertendo. Israel será deportado para longe de sua terra. Então esse é o texto, meus irmãos. Veja a palavra do profeta Amós, mostrando que o povo não se convertendo, o povo não mudando de vida, veio o castigo de Deus para corrigir. O castigo de Deus, a deportação que acontecerá com a vinda da Assíria, é uma dimensão de amor de Deus para com o povo, porque para corrigir, muitas vezes não vem só pelo amor, mas pela dor da deportação. E o povo não acreditou, o profeta Amazias não acreditou e isso de fato aconteceu. Jeroboão morreu pela espada. Amazias morreu em terra estrangeira. Sua mulher virou uma prostituta e os seus filhos morreram pela espada e ele perdeu as suas terras. Tudo porque não creu na palavra de Deus. É interessante como as visões de Nossa Senhora mostram isso. Se não se converter, virá o castigo. Que essa palavra possa mover pelo Espírito Santo o nosso coração, que o Espírito Santo mova o nosso coração para aprender a escutar e ver os sinais da palavra de Deus na nossa vida. Por último, no último podcast, vamos fazer a meditação agora, a aplicação de ser profeta hoje, que no caso, ver Jesus como profeta. No último podcast meditaremos agora sobre profeta, que é Jesus, e a profecia dentro da igreja. A igreja que tem a vocação de falar em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que
Que Deus possa abençoar a todos nós, nos livrar de todo mal e nos conduzir à vida eterna. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser. Salve Maria Imaculada. Amém.